Oi, eu sou a Bibia, leitora e concurseira, e a gente vai falar sobre dicas para quem está começando a estudar agora para concurso público que me ajudaram muito no início da minha trajetória. Eu tenho 25 anos, eu sou formada em Direito, estou concluindo uma pós-graduação e estudo para concurso público já tem 2 anos. Atualmente eu estou focada nos tribunais regionais trabalhistas e no Tribunal de Justiça aqui da minha cidade, que é o Amapá. Já tenho vídeo dos métodos que eu tô utilizando atualmente, eu vou deixar aqui no card pra vocês e enfim, aqui outros links importantes. Mas esse vídeo eu acho que é fundamental pra quem tá começando agora, tem muitos concursos saindo aí pra 2024. Agora, no final de 2023, a gente ainda tem uma boa quantidade que vai ter prova, então vim trazer esse apanhado de como que eu fiz no início, de como que eu fiz pra conseguir o meu foco, pra manter a minha constância e a minha produtividade em alta, nem sempre, mas na maioria das vezes em alta. Eu acho que o primeiro de tudo é o método de estudos. Cada um tem a sua forma de aprendizado maior. E se você ainda não sabe qual é a sua, o ideal é tirar um tempo para testar e descobrir. Porque às vezes a gente assiste muitos vídeos do que deu certo para aquela pessoa, do passo a passo que ela fez para conseguir o cargo público, para passar numa universidade, só que vocês são pessoas diferentes, nós somos pessoas diferentes. Então, a minha primeira dica é dar uma pesquisada, ver o que deu certo para as pessoas e testar para você. Uma coisa que eu falei, inclusive no vídeo de métodos de estudo, e que eu tento trazer sempre, é que nessa fase de estudos, se você foca em ver como que tudo vai funcionar, em se organizar, não é tempo perdido, é um tempo que você está investindo. Então tirar 1 mês, 2 semanas para fazer esses testes e ver o que dá certo para você é melhor do que você se forçar em um método que provavelmente não funciona e você insiste, e aí depois de 1 mês, 2 meses, você tem que começar tudo do zero, né? Então é melhor focar nisso agora. Então tira uns dias aí pra ver. E isso acontece muito, sabe? Em cada fase da vida a gente percebe o que funciona melhor pra gente. Aí agora, quando eu comecei a estudar pra concurso, eu sentei e eu falei, tá, eu tenho que ver se eu vou assistir videoaula, eu tenho que ver se eu vou ler por PDF, eu tenho que ver se eu vou resolver questão e estudar por caderno de erro, talvez uma combinação entre videoaula e caderno de erro, uma combinação entre caderno de erro e PDF. Então, isso tudo você tem que sentar, analisar e tá o que dá certo pra você, pra cada matéria, às vezes cada matéria vai exigir uma coisa, ou se aquilo vai dar certo pra todas as matérias, entendeu? Então, essa primeira dica do método de estudos é fundamental. Tá? Então não se cobre se você usa um método diferente do que a pessoa que passou em primeiro lugar usou. Ela é diferente de você. Então deu certo pra ela, pode ser que não dê certo pra você. E aí eu trouxe algumas indicações de plataformas que têm alguns métodos que vocês podem conseguir usar. Então a gente tem o GRAN e o Estratégia, que são os mais conhecidos. Eles têm aulas tanto por vídeo quanto em PDF, então eles têm essas 2 opções. O Estratégia, eu cheguei a usar ele durante um período, só que eu acho as aulas muito, assim, extensas, eu não me dei bem com como elas são distribuídas. Eu preferi o GRAN, que foi o que eu assinei durante bastante tempo, e eu gostei muito do material, tanto em PDF quanto em videoaula. E o que eu fiz no primeiro momento? Eu assisti as aulas das matérias que eu tinha mais dificuldade, porque eu acho que com o professor explicando eu consegui entender melhor, e das matérias que eu tinha menos dificuldade, eu ia para a leitura do PDF. Além disso, no GRAN, eu sei que tem um aplicativo de podcast, tipo de áudio, então eles pegam essa aula, eu acho, esse PDF escrito, e aí você consegue ouvir apenas ele. Então, para quem gosta, aprende só ouvindo, também é uma boa saída. Além deles, a gente também, entre outras plataformas, eu usei também o Papa Concursos. E qual é a diferença grande que tem entre o Papa Concursos, por exemplo, e esses outros 2? Tá na quantidade de conteúdo em si. O Papa Concursos, ele é mais extenso. Um determinado tema, o GRAN dá 5 aulas, enquanto que o Papa dá 10 aulas. Mas aí depende da quantidade de tempo que você tem para estudar para sua prova. E aí vai ver o que vai compensar mais você fazer. Eu usei as 2 plataformas. Além deles, também tem o Direção Concursos, que eu nunca usei, mas eu sei que também é uma plataforma de estudos. Então já vale a pena dar uma olhadinha e ver o que vai se adaptar. A maioria deles tem teste gratuito e também tem cursos grátis que você pode fazer para ver se você gosta do método de ensino e tal. Então, dê uma olhadinha nisso. Já de plataforma de questão, o GRAN tem, né? Ele já tem uma própria plataforma. Estratégia, tem o Tec Concursos, que
também é uma plataforma exclusiva para questão, aprova concursos também, e o que concursos, que é o que eu estou utilizando atualmente. E o que eu posso dizer da diferença entre o GRAN que eu usei e o que concursos que eu estou usando agora? É comentários de professor. Uma coisa que eu gosto de fazer quando eu estou respondendo questão e estudando por questão é selecionar o filtro de respostas comentadas pelo professor. Eu quero ler, depois que eu resolvo a questão, independente se eu acertei ou não, eu gosto de ler o comentário do professor, porque também é uma forma de revisar. No que concursos a gente quase não tem questões comentadas, pelo menos não das áreas que eu tô vendo. E no GRAN a gente tem uma quantidade maior de questões comentadas, sim, mas eu gostei das funções que tem no que concursos mais do que tem na do GRAN. Então todas elas vão ter prós e vão ter contras, e aí anota o nome. Eu vou deixar os sites todos aqui pra vocês, mas dá uma anotada, vale a pena você dar uma pesquisada, ver qual você vai se adaptar mais e utilizar antes de assinar de fato. Outra dica importante para quem tá começando, depois que você definiu o seu método de estudos, é muito importante você ter um material base feito por você. No direito, a gente tem um pequeno detalhe que toda hora muda, né? Então, um dia eu acordo com a idade mínima 165, no outro já é 75, daqui a pouco tá em 70. Então, a gente tem essa pequena questão, mas independentemente disso, é muito importante você ter um caderno base para tudo. E aqui eu não digo caderno físico, mas ter um material feito por você de todas as aulas que você já assistiu. Eu começava, assistia as aulas, fazia os resumos, ok. Saiu o edital, não deu tempo de eu terminar tudo aquilo que eu vi. Aí o que eu fazia? Eu começava do zero, um novo material, uma aula do zero para acompanhar aquele edital. Chegava a prova, não dava tempo de ver tudo. Aí passava a prova, eu recomeçava de novo, mais uma vez. Então, o ideal é você ter um caderno completo com todas as matérias que você já estudou. E não precisar, toda vez que sair um edital, recomeçar tudo de novo. Você já viu aquele conteúdo, eu já assisti uma aula daquele conteúdo, eu já tenho ela resumida, então eu já tenho ela em algum lugar aqui na minha mente, ela tá guardada. Eu vou ler e vou responder questão para treinar isso que eu já vi. Assim, uma hora você vai conseguir finalizar o edital, porque você já vai ter visto todos os conteúdos que vão cair, dependendo da área que você escolher. E é aqui que entra a diferença entre um cursinho intensivo e um cursinho extensivo. A minha dica é, se você tiver um tempo maior à sua disposição, faça primeiro o extensivo. Porque o extensivo, por mais que ele seja mais longo, ele é mais rico em detalhes. E aí, com essa quantidade de detalhes, você vai conseguir preparar um caderno e um material para você muito mais completo. Então, quando vier a prova, você já vai ter visto um monte de aula sobre aquilo e já vai ter tudo condensado e resumido no material seu, material que você fez, de aulas que você já assistiu. A minha terceira dica, ela é a respeito de respirar, no sentido de que você precisa começar devagar. Eu acho que um dos maiores erros que a gente tem, isso eu falo porque quando foi comigo foi assim, é sentar, passar um tempão sem estudar, sentar e querer fazer tipo 6, 8 horas. Pode ser que você consiga de primeira, mas a maioria dos casos não é o que acontece. E essa frustração que gera faz a gente abandonar e aí depois volta, e aí abandona e depois volta. Então, uma dica para manter essa constância nos estudos, começar a criar a constância nos estudos, é começar aos poucos, né? Tudo que entra na sua rotina de novo, você vai colocando aos pouquinhos. Se eu não tô acostumada a focar tanto... Senhora, eu gostaria de... Não, meu vídeo. Senhora... Dentro da constância entra também a questão da comparação e da frustração. Quando a gente começa a estudar, é igual quando a gente começa a academia, entendeu? No primeiro dia, a gente tá assim, meu Deus do céu, eu vou ser a pessoa mais produtiva que existe na face dessa terra. Ninguém vai conseguir me parar. E essa adrenalina, esse ânimo é muito bom. Só que ele só tá no primeiro dia, porque a partir do segundo, a gente já tá cansado, a gente diz, pô, mano, mas... hoje eu não vou estudar, eu já estudei muito ontem, né? Amanhã eu faço. E aí você não faz. Aí chega amanhã, você começa, aí dá 10 minutos e você diz, pô, tô cansada assim. Vou dar mais uma descansada.
Quando vê, já passou um mês e você não fez nada, não conseguiu fazer nada. Então o ideal, gente, é começar aos poucos. Então, em vez de focar 1 hora direto, por que não faz 25 minutos e descansa 5? Não faz 15 minutos e descansa 5? Enfim, monte o seu cronograma de horários do tempo que você vê que você consegue focar sem ficar extremamente cansado. Nossa quarta dica, eu venho falar sobre mídias sociais, que é algo muito importante na fase dos estudos. Até porque a maioria das notícias hoje que a gente acompanha, tanto de concursos quanto de provas, elas saem nas mídias sociais. Então, o que eu tô dizendo aqui não é pra você abrir mão de tudo, até porque muita gente usa elas como escape pra, o cansaço, pra conseguir interagir socialmente, ver o que tá acontecendo no mundo todo, como uma plataforma de notícias mesmo. Mas é muito importante filtrar durante esse período as pessoas que você acompanha. E isso não digo só para os estudos, vocês já devem ter ouvido em muitas outras conversas, em podcasts, enfim, infinitas coisas das pessoas dizendo exatamente isso. Por quê? Você tá aqui se matando de estudar, né? E começa a assistir story, sei lá, gente em festa, gente assistindo filme, gente lendo livro, coisas que você gostaria de estar fazendo que você não tá fazendo. É gatilho. Entenda que é um gatilho, que você vai se frustrar ainda mais porque você tá sentado estudando, em vez de estar fazendo uma coisa que você gostaria, tipo assistir uma série e dormir o dia todo, né? Então, acompanhe pessoas que estão no mesmo ritmo que você. Vai procurar. Hoje tem muitas plataformas de. Muitas contas que são voltadas para estudos, tanto no TikTok, quanto no YouTube, quanto no Instagram, que postam vlogs, que mostram o dia a dia no Instagram. E normalmente essas voltadas para os estudos mostram muito da realidade. Mostram que, tipo assim, tá, ok, eu posso fazer 6 horas num dia, mas hoje eu acordei péssimo, hoje eu acordei inseguro e vamos lá que vai dar certo e vamos pra cima. E tem muitas páginas que elas trazem essa realidade pra você. E isso tem essa questão de conexão, de reconhecimento, de você não se sentir sozinho, porque não é só você que passa por aquilo. Não é só você que tem uma rotina imperfeita. Não é só você que tem essas inseguranças. Tem outras pessoas que passam pelas mesmas coisas. Então, a gente tá todo mundo ali, um pra apoiar o outro, e tudo vai caminhar do jeito que tem que caminhar, e respire, não pira. Isso é fundamental. Então, dá uma pesquisada nessas contas, que elas vão te ajudar, eu tenho certeza, porque me ajudam bastante. Além disso, tem contas específicas para a prova que você quer fazer. Por exemplo, de TRT tem o Serei TRT, então eles postam tudo sobre dicas de estudo, sobre os concursos que vão sair, previsão. Então isso também é uma forma de você estar por dentro das provas que virão. Uma página que acho assim que a maioria dos concurseiros já conhece, é a da Carla Gabola, é @Carla_Gabola. Lá ela posta todos os editais, ela também faz publicidade de cursinhos, de professores de redação, enfim, então é uma conta que vale muito a pena você seguir, deixar sempre os sininhos ativados pra você estar por dentro dos editais que estão saindo por aí. Não é uma publi, tá? É uma dica mesmo. E por fim, a nossa quinta e última dica, para quem tá começando, como eu falei das mídias sociais, desse sentimento de fazer parte de algo, outra coisa que ajuda bastante são lives de foco, grupos de estudo. Então, no Discord é uma plataforma que tem muitas salinhas de estudo. Por exemplo, tem a sala verde, que é da Bina, tem a sala da Renata, do Estudo da Renata, tem a nossa salinha de foco, tem a salinha de foco da Focando. Isso tudo são de pessoas que fazem live, mas existem comunidades no Discord voltadas só pra isso, pra estudo. Então, as pessoas estão ali com a câmera ligada ou com a câmera desligada, mas focando junto. Então isso dá uma força, dá um ânimo pra você dizer, não, vamos lá, eu preciso, vai dar certo. E as próprias lives de estudo, de coworking, de foco também ajudam bastante, porque no chat normalmente você vai encontrar pessoas parecidas com você e vai ter esse reconhecimento e essa conexão, tá? Eu digo por experiência própria também. Eu espero que eu tenha ajudado vocês com essas dicas. Eu vou deixar uma listinha de pessoas que fazem live. A gente faz também lá na roxinha de segunda a sexta, das 9 da manhã às 6 da tarde, então é o dia todo de foco. Mas tem muitas outras pessoas que também fazem, então vou deixar uma lista com alguns nomes aqui pra vocês darem uma pesquisada. E aí rola de identificação, né? Você vai acompanhando e vai vendo quem você gosta mais de acompanhar naquele dia, de como você tá se sentindo, e enfim. O vídeo de hoje foi esse, eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o seu curtir, se inscrever nesse canal, me acompanhar nas outras redes sociais e eu te espero aqui na próxima, tá bom? Beijo e tchau, tchau!